Olá, bem-vindos a mais uma sessão do Diálogo. Uma conversa franca e aberta em resposta às perguntas que recebemos todas as semanas. Por falar em semanas, a semana passada não tivemos a sessão do Diálogo porque tivemos o nosso retiro pastoral. A nossa associação tem uma convenção pastoral a cada 6 meses e nós estivemos ali para recarregar baterias. Como tal, vamos ter 2 sessões do Diálogo esta semana. Hoje tenho aqui uma pergunta, na realidade são várias perguntas sobre este tema que temos recebido. Esta pergunta tem a ver com a questão de que a palavra Trindade não está na Bíblia, não é? E às vezes não se consegue fazer bem uma conexão entre a figura do Espírito Santo que aparece na Bíblia e esta noção de Trindade que muitas pessoas dizem que é uma heresia que tem entrado. Então nós vamos analisar um pouco e esta sessão vai estar dividida em 2 partes. A primeira parte é vocacionada para todas as pessoas cristãs e a segunda parte é um pouco mais vocacionada para os cristãos adventistas. Como costumamos dizer, uma boa pergunta merece uma boa resposta, então vamos em busca de respostas. Senhor nosso Deus, eu venho neste momento à Tua presença e quero pedir-te, por favor, que me inspires a cada palavra e que inspires cada pessoa que vai ouvir para que o Teu Espírito possa elucidar acerca de tudo o que se coloca aqui como pergunta, com respostas sólidas, embasadas na Tua palavra. Por favor, inspira e abençoa esta sessão. Te peço em nome de Jesus. Amém. Ok. A primeira questão que surge, talvez sempre que se fala deste assunto, tem a ver com um dos textos mais diretos que vamos encontrar na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dos argumentos que muitas vezes se diz é: há 36 referências a dizer para se batizar em nome de Jesus e apenas este texto forte de Mateus 28, 19 a dizer para se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então algumas pessoas dizem que o batismo deve ser em nome de Jesus. A primeira pergunta que eu faço é: estão estas pessoas a tentar excluir o nome do Pai da história? Porque não vamos nós, ao tentar excluir o nome do Espírito Santo, estar a excluir também o nome do Pai. Será que o nosso batismo não tem validade no nome do Pai? O que representa realmente o nome de Jesus? Jesus estava em representação de toda a divindade e o seu nome representa a sua missão. E uma outra pergunta interessante que eu colocaria é: se Jesus, o nosso Mestre, nos dá uma ordem direta, que aqui é uma ordem direta, e nos diz batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se por 36 vezes os seus discípulos só batizam em nome de Jesus, se tivéssemos que decidir entre uma destas coisas, escolheríamos a ordem do Mestre ou os discípulos no que fizeram? Eu creio que não há aqui uma contradição. Eu creio que aqui o nome de Jesus representa a sua missão, que representa a divindade no seu plano, na sua ação de salvar a humanidade. Portanto, essas citações que falam do nome de Jesus, elas não estão a contrariar a ordem de Jesus, porque senão os discípulos estariam a ir contra essa ordem e teríamos que optar pela ordem do Mestre. Elas estão a mostrar que o nome de Jesus representa toda a divindade. Assim como no santuário temos Jesus representado em tudo. Ele é o Cordeiro, Ele é a porta, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o caráter da lei. Todas essas coisas, Ele é o nome através do qual oramos, todas essas coisas representam o nome de Jesus. Mas, obviamente, que está ali representada a missão da divindade. A ação física do Filho, a ação na nossa mente, renovação da mente do Espírito Santo no lugar santo, o Filho no pátio, e a ação do Pai na questão espiritual do Santíssimo.
Está tudo ali representado. Então o nome de Jesus não contraria o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo contrário, representa esse nome. E a ordem de Jesus apresenta 3 elementos. Eu quero que vejamos um outro texto, porque mesmo que descartássemos este texto e mesmo que o considerássemos não válido segundo os originais, este outro texto não deixa muitas margens para outro avanço. É um texto que está no livro de Lucas, no capítulo 3, nos versículos 21 e 22. E aconteceu que todo o povo se batizava, sendo batizado, olhem a expressão, também Jesus. Jesus também é batizado. E vemos que no diálogo entre Jesus e João, ele lhe diz, mas eu é que preciso ser batizado por ti. Ele diz, importa que se cumpra. Isto é uma representação, isto é um símbolo, isto é um exemplo. E então vemos aqui o exemplo do que é um batismo. Olha o que é que vai dizer. Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, nem sequer em forma espiritual apenas, mas há uma manifestação corpórea do Espírito Santo. Como pomba, e ouviu-se, uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho, implica o Pai, amado, em ti me comprazo. Se nós repararmos bem, nós temos aqui 3 elementos distintamente colocados. O Pai que fala e diz, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. O Filho que está a ser batizado e ora ao céu. E o Espírito Santo que aparece em forma corpórea. Estes 3 elementos são os mesmos elementos que Jesus mandou ter presente em qualquer batismo dos seus discípulos e estão presentes no batismo de Jesus. Mas não podemos considerá-lo uma pessoa como a pessoa do Pai ou a pessoa do Filho, não podemos considerá-lo senão uma energia. Eu queria que nós analisássemos aqui algumas coisas para ver se o que temos aqui é o Espírito do Pai ou do Filho, se são elementos mesclados, ou se realmente ele é um elemento. Nós vamos ver aqui um outro texto. Este texto, também muito conhecido, é o texto de João, no capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Reparem, eu, primeiro elemento, rogarei ao Pai, segundo elemento, e ele vos dará, não diz um Consolador, mas diz outro Consolador, um terceiro elemento. E se formos um pouco mais abaixo, ao versículo 26, nós vamos ver como é que Jesus se refere. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu quero que reparemos aqui, porque este texto ele é muito sério. Temos eu, Jesus, primeiro elemento, rogarei ao Pai, segundo elemento, e ele vos dará outro. A expressão utilizada aqui, se formos ao grego, nem sequer é a expressão heteros, que representaria outro diferente, outro de menos importância. Mas aqui a expressão é allos, que representa outro do mesmo nível, do mesmo calibre, do mesmo poder, com características semelhantes, embora um elemento à parte, representa um elemento diferente, outro que não eu. E é interessante que ele diz assim, vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. A Bíblia até diz que ele não dará testemunho de si mesmo, não falará de si mesmo. No capítulo 16 de João, versículos 5 a 8, diz, vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E diz, quando ele vier, não falará de si mesmo. Portanto, logo, Jesus se destaca de que são 2 pessoas diferentes aqui, não apenas o seu Espírito. Porque diz, não falará de si mesmo, dará testemunho de mim, ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, este texto claramente nos mostra que o Espírito Santo não é apenas um Espírito do Pai ou um Espírito do Filho. Reparemos, vos convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Então, se fosse o Espírito de Cristo,
Cristo não precisaria ir para ele voltar, porque estando Cristo na terra, este Espírito já estaria ali. Se fosse o Espírito do Pai, Cristo não precisaria ir para ele voltar, porque bastava o Espírito vir, não é o Espírito de Cristo. Então, este Espírito é o Espírito do Pai, é o Espírito de Cristo, como sendo parte de um mesmo contexto de unidade. São três pessoas, mas num mesmo Espírito. E o Espírito Santo toma esta missão não como uma energia, mas como um sentido de pessoa. Porquê? Reparemos, João, no capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito. Então não é só o Espírito Santo que é um Espírito. Ele não é Espírito Santo porque ele é Espírito e os outros são pessoas. Deus também é Espírito. Eles têm uma unidade espiritual e são uma pessoa espiritual. Não uma pessoa no sentido humano. Esta expressão vem da expressão persona, que era a expressão aplicada nas representações gregas, quando havia uma característica, um personagem com um determinado caráter, uma determinada personalidade, um determinado perfil. Cada uma dessas personalidades era uma persona que aparecia ali. Então, nós vemos aqui que acontece a mesma coisa, porque o que está-se a apresentar aqui é um conceito de pessoa, de personagem, de caráter, de função, de missão. Outra questão que nos mostra claramente isto é a aplicação da expressão nome. Na ordem batismal está ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nome, biblicamente, representa uma pessoa, um indivíduo, um caráter, uma missão. Emmanuel representa Jesus como Deus conosco, a sua missão como Deus conosco. Jesus representa, Yeshua, não quero entrar em detalhes quanto a essa questão do nome, que significa aquele que salva. Jesus é chamado de Filho do Homem, a sua afinidade, a ligação entre o Criador e a humanidade. Anjo do Senhor, a sua afinidade, a sua ligação entre o Criador e os anjos. Também é chamado de Arcanjo Miguel, como o general das forças, das hostes angélicas, arcanjo, o maior, o superior dos anjos, o anjo que é chefe dos anjos, Miguel, aquele que é igual a Deus. Portanto, o chefe dos anjos que é igual a Deus. Temos vários chefes de anjos, mas há um chefe dos anjos que é igual a Deus. Então, nome, ao se aplicar nome ao Espírito Santo, não podemos estar a falar de uma forma espiritual apenas. Estamos a falar de uma persona, de uma pessoa, de uma personalidade, de um indivíduo, de um caráter, de uma característica. E isto tudo se vê. Se nós fizermos um pequeno raciocínio, vai ajudar-nos. Imaginemos que nenhum deles tinha nome. Elemento A, elemento B, elemento C. Consoante decidiram, ainda antes da fundação do mundo, o plano da salvação, elemento B se ofereceu para vir em forma humana, tomar a forma humana e vir à Terra para salvar. Elemento A disse, eu fico no céu e vou assegurar que todas as coisas funcionam. E como o elemento B fica em forma humana, ao voltar para continuar a humanidade acompanhada, enviamos o elemento C. Ele vem em forma espiritual. Então daí vêm os nomes. Um vem e toma um papel semelhante aos filhos de Deus que estão na terra, um papel semelhante aos seres criados que são filhos de Deus e ele é como um pai para eles, e o outro virá de forma espiritual e recebe o nome Espírito Santo, porque Deus é santo. Então estes nomes não têm a ver com o facto de dois serem pessoas e um ser um espírito, porque como já vimos todos eram espírito, Deus é espírito, todos são seres espirituais ainda, mas tem a ver com a missão. Então, antes da fundação do mundo, já recebem estes nomes e estas características. O que se passa aqui que confunde as pessoas, e às vezes elas imaginam uma hierarquia da divindade, é porque acontece aquilo que nos é descrito em Filipenses 2 como a kenosis, o esvaziamento de Cristo. Cristo, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo e humilhou-se, pôs-se abaixo dos outros dois elementos da divindade. E o Espírito Santo, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo e humilhou-se a si mesmo abaixo dos outros dois elementos da divindade. Então, o Filho humilhou-se perante o Pai, elemento B perante o elemento A, e o Espírito Santo humilhou-se perante o Filho, elemento C, humilhado perante o elemento
B. Dando o exemplo à humanidade de como devem avançar em humildade. Outro argumento que é muitas vezes apresentado, muitas vezes as pessoas dizem assim, bom, então se temos 3 pessoas, o que temos são 3 deuses, temos um politeísmo. Bom, uma pergunta curiosa logo que se pode colocar é, porquê é que tendo 2 pessoas não temos 2 deuses, mas se tivermos 3 pessoas já temos um politeísmo? Na realidade, há aqui um pequeno erro de raciocínio. E este talvez seja o texto mais polémico que as pessoas normalmente atacam quando falam sobre esta questão da trindade ou da divindade de 3. Trindade vem da expressão triunidade, uma unidade de 3. Portanto, é verdade que essa expressão não está na Bíblia, mas o conceito de uma unidade de 3, de uma triunidade, desta tríade divina, ele existe na Bíblia em várias partes e de forma direta, não apenas indireta. Há um texto, 1 de João 5, 7 e 8, diz assim, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Depois, no versículo 8, diz que 3 também testificam na terra. Muitas pessoas dizem, não, este texto não é um bom texto porque ele foi alterado. Acontecia, ao fazer-se os manuscritos, que os escribas tinham notas de rodapé, dos targums e todas essas coisas, dos comentários dos teólogos da altura, e muitas das vezes essas notas entravam no texto. Ou acontecia também erros do escriba, há erros já claramente conhecidos hoje e reconhecidos. Ele podia saltar uma linha, saltar uma palavra, acrescentar ou repetir 2 vezes a mesma palavra ou a mesma linha. Estes erros são encontrados nos manuscritos. E houve um trabalho de comparar manuscritos com manuscritos e ver que textos aparecem só em alguns manuscritos, porque foram provavelmente só o erro de um desses escribas e que não estão nos outros. E aqui temos uma clara noção de que parte deste texto foi alterado ou foi inserido. Poderia ser até com boa intenção do autor, do copista, de expressar ou esclarecer o que é que se está a falar, ou um pequeno erro. Isso não é o que está em causa. O que está em causa é que sabemos qual é a parte que foi inserida e podemos retirá-la. Então poderíamos ler assim, porque 3 são os que testificam, alguns dizem que no céu poderia estar ou não, mas mesmo que esteja ou não, e estes 3 são um. Ainda que tiremos toda esta parte que nos diz o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, continua a ter o mesmo sentido. 3 são os que testificam, 3 são os que atuam no plano da salvação, os que dão testemunho em favor da Palavra, em favor da humanidade. E estes 3 são uma unidade de 3, uma triunidade, uma trindade. Eu já vou falar sobre a expressão trindade, na realidade eu prefiro utilizar a expressão divindade, porque muitas vezes as pessoas não têm clara a noção da diferença entre outros conceitos de trindade e o conceito de trindade que é realmente bíblico. Reparem, muitas pessoas acreditam numa trindade hierárquica, em que o Pai é superior ao Filho e o gerou e o Espírito Santo é inferior aos dois. Já explicámos aqui a kenosis, portanto, esse não é o conceito bíblico de trindade. Outras pessoas trazem o exemplo de que há trindades pagãs e que nós vimos em várias outras. A trindade pagã normalmente tem uma mulher inserida no lugar do Espírito Santo e tem a ver com as inserções do inimigo para tentar entrar. O seu sonho sempre foi entrar no seio da divindade. Eu queria que nós nos focássemos em algumas coisas que nos ajudam a entender. Primeiro, nós vamos muitas vezes encontrar esta questão da divindade tripartida. Isso não quer dizer politeísmo. Diz, estes 3 são um. Há algumas versões que dizem, estes 3 estão de acordo, estes 3 são unânimes num só propósito. Mas há um texto que me chama bastante a atenção. É o texto de Deuteronômio 6, o chamado Shema Israel, ouve Israel. Este texto nos diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E as pessoas dizem, vem, só há um Deus, só há um único Deus. Olhemos com detalhe e com atenção para este texto. Reparem, a expressão que diz o Senhor
vosso, ou nosso Deus, é a expressão Elohim, que logo no hebraico é um plural. Assim como eu digo o Senhor é singular, se eu quiser dizer plural eu ponho um S em português, os senhores, no caso do Senhor ponho um E e um S. Também no hebraico, para fazer um plural, nós usamos a expressão him. Então, por exemplo, Yom Kippur, Yom Kippurim, dia da purificação, dia das purificações. Então, aqui a expressão utilizada é um plural. A forma talvez até mais apropriada, se conseguisse fazer esta tradução literal, seria: ouve, ó Israel, os senhores, nosso Deus, são o único Senhor. Reparem, nós muitas vezes dizemos assim: eu tenho um par de calças, são duas pernas de uma unidade. Ou um outro exemplo que nos ajuda até a entender melhor. Óculos. Em Portugal diríamos os óculos. No Brasil até dizem o óculos. Ou seja, são dois monóculos que formam um. O facto de termos dois ou três, não é? A pessoa não tem três pernas, mas ainda assim não deixa de ser um plural. Então, aqui na realidade, muitas pessoas dizem que temos um mais um é igual a 3, mas a divindade ela não apenas soma, ela multiplica. O que nós temos é 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, não temos aqui um caso de politeísmo, porque também teríamos um caso de 2 deuses, se fosse o Pai e o Filho apenas. E tendo o Espírito Santo, não passamos a ter 3 deuses. Temos 3 pessoas distintas que formam a divindade, que são a triunidade divina, a chamada Trindade divina, ou a divindade. Há pessoas que dizem que há um trono do Pai, há um trono do Filho ou do Cordeiro, mas não há um trono do Espírito Santo no céu. Como é que é isto? O texto que é muitas vezes apresentado para solidificar esta percepção é o texto de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E as pessoas dizem: estão a ver, temos aqui um trono do Pai, um trono do Filho, mas não temos um trono do Espírito Santo. Outro texto que é apresentado para ajudar a solidificar este ponto é ainda em Apocalipse, mas lá para o fim, no capítulo 22, no versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, dizem, estão a ver, temos um trono do Pai e um trono do Filho, ou seja, o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Eu gostaria que analisássemos com atenção este texto, porque às vezes colocamos raciocínios, porque já vamos ler a Bíblia com uma ideia feita e não vemos bem o que lá está. Se olharmos bem para o texto de Apocalipse 3:21, diz assim: eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então o Filho não está sentado num tal trono do Cordeiro, ele venceu e se assentou com o seu Pai no seu trono, ele sentou-se no trono do Pai. E se nós continuarmos a ver, o outro versículo, Apocalipse 22:3, diz: nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. Reparem que o texto não diz: nele estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Ou nem sequer diz: nele estarão os tronos de Deus e do Cordeiro, que seriam as formas gramaticais corretas de se referir se estamos a falar de 2 tronos. O texto diz: nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, nela estará um trono de Deus e do Cordeiro, porque o Cordeiro venceu e se assentou com o seu Pai no seu trono. Um trono. O Filho está sentado no trono do Pai, num mesmo trono. Esta expressão assentar-se no trono se refere a reinar com, ter autoridade com, participar da autoridade de alguém. Há um trono para a divindade. Apocalipse 4:6 diz assim: diante do trono, no meio do trono, ao redor do trono. Nunca se fala em 2 tronos. Apocalipse 5:11 diz: os anjos estão ao redor do trono. Apocalipse 5:13, um pouco mais abaixo, diz: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro.
ao que está sentado sobre o trono. No trono de autoridade da divindade assentam-se o Pai e o Filho. E a pergunta agora é: e o Espírito Santo? Bom, se nós repararmos com atenção, por vezes não aparecem todos ali sentados. Por exemplo, em Apocalipse 4:2 diz assim: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Jesus não está ali. Por que é que ele não está ali? Nós vamos ver. Porque muitas das vezes não são representados ali, porque estão em missão. Quando Jesus está na terra, não é representado no trono. Quando Jesus está como sumo sacerdote, muitas vezes não é representado no trono. Por exemplo, Atos 7:56 diz assim: vejo os céus abertos, isto é Estevão a referir-se, não é? E o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus, porque está a desempenhar a função de advogado, a função de Melquisedeque, sacerdotal. E o Espírito Santo, quando está na terra, em missão de consolador, de confortador, também não aparece no trono, num único trono. Então há um trono e, por vezes, não aparece o Filho junto com o Pai, mas ele está sentado à direita do Pai no trono. E outras vezes não aparece o Espírito Santo, mas ele faz parte da autoridade da divindade. E se fizermos uma comparação com os textos que se referem ao Espírito Santo, vamos ver que ele tem as mesmas características divinas, as mesmas características pessoais divinas. Não pode ser entristecido. Às vezes ele é colocado até acima. Se pecarmos contra o Pai ou contra o Filho, seremos perdoados, mas se pecarmos contra ele, como é que podemos entristecer e ofender alguém que não é uma pessoa, alguém que não tem características divinas? Se pecarmos contra ele, esse pecado não é perdoado.